Saudações investidores! Hoje vamos analisar o relatório gerencial do fundo GARI 11, um fundo que está na nossa carteira pública aqui do canal. Como vocês podem ver, temos todos esses setores aqui na carteira: ações, fundos imobiliários, renda fixa, criptomoedas e investimentos internacionais. E hoje vamos falar de um dos fundos imobiliários que está na nossa carteira de fundos imobiliários. Como vocês podem ver aqui, o GARI 11 ele representa 5,24% da carteira de fundos imobiliários. E já adiantando para vocês, essa vai ser a análise mais difícil, sem dúvida, do mês. É a análise mais difícil porque esse foi o fundo que aconteceu mais movimentações, mais loucura. As maiores situações aconteceram justamente nesse fundo. E por isso eu vou precisar ser bem técnico e cauteloso para falar desse fundo aqui. Antes de mais nada, vou trazer os dados gerais desse fundo para vocês. Basicamente, o que ele pagou de dividendos foi 9 centavos. Ele tem 25 ativos no seu portfólio. O valor da cota dele hoje é de R$ 9,08, sendo que a patrimonial é R$ 9,10, quase 11. Ou seja, está quase no VP, tanto que o múltiplo dele IP sobre VP é 1. O dividend yield dele referente a esse dividendo é justamente 11,89%, um dividend yield absurdo para um fundo imobiliário que não seja de papel, né? É um dividend yield muito alto. A liquidez dele é altíssima também, 6,21 milhões por dia, uma liquidez altíssima mesmo. O prazo de vencimento dos seus aluguéis de 15 anos a média, ou seja, são contratos atípicos, né? Contratos de longuíssimo prazo. 15 anos é a média de vencimento desses contratos, muito bom mesmo. E a vacância, que no caso seria a disponibilidade dos ativos dele, está vago os ativos dele, é 0%, 0%. Agora que já falamos do panorama geral do fundo, vamos falar o que de fato causou essa chuva de informações nesse fundo, que é justamente no dia 22, por meio dos fatos relevantes que esse fundo publicou, o fundo anunciou a assinatura e o compromisso da aquisição de 15 lojas do Grupo Carrefour Brasil, operadas com a bandeira Atacadão. Basicamente 15 galpões, são 15 galpões para serem locados para a rede Carrefour, que são das lojas do Atacadão, basicamente, né? Serão lojas do Atacadão. Acho que todo mundo aqui conhece, né? Que, de antemão, que aquisição boa, cara. Um inquilino poderosíssimo, são 15 ativos de vez para um inquilino poderosíssimo. E o melhor é que serão contratos de longuíssimo prazo, como segue o padrão desse fundo, né? O contrato inicial é de 13 anos, renováveis por 2 períodos adicionais de 5 anos, podendo chegar a 23 anos ao todo, basicamente. E aí, mas assim, apesar de ser muito bom a aquisição, nem tudo são flores, né? O fundo ele tem que pagar por essa aquisição. E temos que entender como esse fundo pretende pagar, porque assim, esse fundo não está livre de dívidas fora essa, né, que ele está adquirindo agora. Ele tem que pagar outros ativos que ele adquiriu de maneira anterior. E aí agora, como vai entrar também essa compra que não é barata, vocês vão ver que agora, que ela não é barata, entendeu? Ele precisa pagar fora as outras, essa dívida também. Só que o fundo, ele, com uma linguagem muito amigável, ele fala que está tranquilo, que vai dar tudo certo, e que não tem o que se preocupar, né? Que o fundo ele consegue arcar com as dívidas. Mas vamos continuar lendo para podermos entender. O Grupo Carrefour, aqui ele fala basicamente do Grupo Carrefour, né? Que é o inquilino que vai pegar esses 15 ativos dele para alocar. É o maior player do setor de varejo alimentício do país, com faturamento anual de 115,4 bilhões. Isso foi o dado de 2023, rating AA, escala nacional, está entre as 10 maiores varejistas do mundo. Rapaz, só coisas absurdas, mas acho que isso aqui dispensa apresentações, né? Dispensa apresentações. E aqui eu acho que é o que importa de fato. Portanto, os movimentos anunciados pelo fundo vão de encontro à sinalização dada pela gestão em suas comunicações formais. Beleza, correto, ele realmente avisou previamente. Previamente assim, né? Dentro do mês. Ao mesmo tempo, estamos integralmente comprometidos com a reserva da fotografia do fundo, que vem refletindo em enorme resiliência, cota do mercado secundário, um fundo de investimento com ativos de primeira linha, locados a inquilinos com extraordinária capacidade de crédito, com 100% de atipicidade de contratos, ou seja, contratos de longuíssimo prazo, né? Com multa de rescisão integral, e um equilíbrio entre um vértice de ativos logísticos e de renda urbana. Basicamente, ele está tentando se tornar um fundo com uma grande previsibilidade. Tentando se tornar não, né? Ele já é.
ele já é. Todos os contratos desse fundo são atípicos, são de longuíssimo prazo para inquilinos bons, muito bons inquilinos. Ele tá sendo um fundo atualmente, agora com essa aquisição, ele vai ser de mais de renda urbana, ou seja, de lojas de renda urbana, do que de galpões logísticos. Acho que eu vou mostrar a vocês o recorte depois de como vai ficar o novo layout desse fundo, né? Outro ponto de comprometimento que aborda de maneira recorrente diz respeito à gestão e disponibilidade de estrutura de capital de fundo. Aqui, isso é importante. No caso, qual é a disponibilidade que esse fundo tem no caixa para essa aquisição? Porque, pelo que nós vemos assim de fora, ele não tem o dinheiro para arcar com todas as dívidas dele. Tanto que ele tem que fazer de maneira parcelada, como ele faz com as dívidas dele atual, né? Desta forma, é importante dizer que, diante do estágio de condução das transações, anunciadas somadas às disponibilidades atuais do fundo e o cronograma atual de amortização passivo financeiro, como eu já falei para vocês, né, ele tem dívidas já em aberto. O compromisso da aquisição do portfólio Carrefour, confirmado, não depende da captação de novos recursos e será sanado a partir da equação apresentada acima. Que equação? Como assim, tipo, ele tem os recursos sem depender de aquisição de recursos financeiros? Tanto que, na linha seguinte, ele fala: entretanto, diante do nosso comprometimento com a preservação da fotografia atual do fundo, no que tange a equilíbrio entre as vértices logístico e renda urbana e a gestão de disponibilidade, no caso de recurso financeiro, no próprio anúncio do compromisso de aquisição, antecipamos o ímpeto de fazer uma nova emissão de cotas. Para quem não sabe, quando ele vai emitir novas cotas, a intenção dele é captar dinheiro. Ou seja, no parágrafo de cima ele fala que não tem precisão, e no parágrafo de baixo ele fala que vai fazer isso. Vocês estão entendendo? Então é legal a gente ficar esperto, porque assim, qual o risco disso aqui? Qual o risco disso aqui? É o fundo se alavancar demais, reduzir muito o pagamento dos dividendos, a cota cair, e assim, durante um longo período de tempo, esse fundo aqui ele vai ficar surrado. Esse é o risco. E você, como investidor, vai perder valor na cota patrimonial e vai perder rendimento. Os rendimentos vão cair. Esse é o risco. Qual o benefício? Vamos supor que esse fundo ele consiga arcar com todas as dívidas e ter um cronograma organizadinho, de maneira que não vai interferir de maneira grandiosa nos nossos dividendos e que vai agregar valor à cota patrimonial. Esse é o melhor dos mundos. Ou seja, a cota patrimonial ela vai valorizar, ou seja, você, investidor, vai ganhar dinheiro na valorização do patrimônio, e os dividendos eles irão aumentar, porque a cota irá aumentar de valor, aumentamos os ativos, aumentamos a renda, mais dividendos, e você vai receber mais. Esse é o melhor dos mundos. Só que tem um pequeno detalhe entre o melhor dos mundos e o pior dos mundos, que é a dívida. Como vai ser gerida essa dívida? E é isso aí que vai ditar como vai ser a performance desse fundo daqui para frente. Essa aqui é a fotografia atual do fundo. Vocês podem ver que ele é 51% de renda urbana, ou seja, de lojas, e 49% de logística. E aí eu quero puxar para um interessante, né? Puxar para um interessante. Olha como ele vai ficar depois dessa aquisição das lojas do grupo Carrefour, né, do Atacadão. Ele vai ficar 67% de renda urbana e 33% de logística. Ou seja, ele vai pender mais para ser um fundo de renda urbana, o que eu não acho ruim, né? Até porque eu compro esse fundo, pelo menos na minha estratégia de carteira, como ele sendo de renda urbana, entendeu? Então ele aumentar a faixa de renda urbana para mim não interfere tanto, porque minha diversificação de carteira em logística está presente em outros fundos, fora esse. E aqui vai entrar justamente o Carrefour Atacadão como outro inquilino dele a partir dessa aquisição, né? Aí podemos ver aqui o rating desses inquilinos, são ratings muito bons. Grupo Mateus, absurdo de grande. Bate, absurdo de grande. GPA, Air Liquid. Esse Air Liquid aqui não é nem logístico e nem de renda urbana. Ele aluga galpões de industriais específicos, entendeu? Então, acho que até seria legal para o fundo, por exemplo, vender os imóveis desse Air Liquid aqui para angariar fundos, né, e pagar essas dívidas. Eu acho que seria bem viável, na verdade. A Air Liquid em si, ela é muito boa como inquilina. Só que, por exemplo, se a Air Liquid sair um dia desse galpão industrial, ele é muito específico para um tipo de empresa, entendeu? Vai ser difícil alugar ele para outras empresas, por exemplo. Esse é o perigo, inclusive, de investir em galpões industriais. E por isso eu não tenho na minha carteira de maneira concentrada. Aqui acaba tendo um ou outro galpão
industrial, mas são ossos do ofício, né? Tanto que a maioria quando você puxa aqui, é justamente de renda urbana. E aqui no estudo de viabilidade, ele vai puxar como é o GARI hoje, o fundo hoje, né, de patrimônio e tudo mais, e como vai ficar ele depois. Isso aqui digamos que é um prospecto, é uma previsibilidade, é uma previsão, um previsto, né? O previsto, como ele fala, é o previsto da sexta emissão, como vai ficar. O fundo sairia de 1,2 bilhões de patrimônio para 1,6, manteria as mesmas tipologias de imóveis, sairia de 25 imóveis para 40, ele praticamente dobraria a quantidade de imóveis. Inquilinos vai adicionar o Carrefour, que no caso vai ser de 6 para 7. O prazo médio de aluguéis vai cair um pouquinho, porque o do Carrefour ele é 13 anos, ele está 13 anos lá, podendo chegar a 23, mas ele é 13 inicialmente, e a média era 15, então fazendo a média, desceu um pouquinho, besteira. A tipicidade do contrato continua 100%, contrato de longuíssimo prazo. Alavancagem, isso aqui eu não entendi. Confesso para vocês que eu não entendi. Se alguém entendeu, bota nos comentários aqui, porque eu não entendi. Como é que você vai adquirir uma nova dívida e a sua dívida vai baixar? Eu não entendi. Talvez eles estejam achando que eles vão angariar muitos recursos e vão conseguir amortizar essas dívidas para ficar com 19%, mas eu não sei como. Eles não explicam como também. Velho, basicamente é isso. Ele é um fundo promissor demais, com ativos ótimos, com uma previsibilidade de renda muito boa, tirando as dívidas que ele contraiu agora, que ele já tinha, né? Aquele já estava controlado, mas agora que ele contraiu, né? Não sei como iremos nos virar. Ele faz só parte de 5% da minha carteira de fundos imobiliários. Quando puxamos, por exemplo, aqui a carteira geral, ele representa 0,97%. Mas mesmo assim, cara, ele é um fundo para a gente ficar de olho, porque tem essa questão. Todos os outros fundos que eu investi nessa carteira, eles não tiveram esse tipo de AUE nesse mês, né? Especificamente o GARI 11, o que eu tenho menor quantidade, fez essa questão, que é legal a gente analisar de perto, porque pode virar uma ótima oportunidade ou pode virar um pé no saco, né, para os cotistas desse fundo. De qualquer maneira, se inscreve no canal para acompanhar principalmente essa série aqui da carteira pública e os próximos vídeos. E valeu!